Que bom te ter novamente aqui, querido professor, para mais um EBD Online, na segunda aula da lição de juvenis, que tem por título A Vida em Sociedade e as Ideologias. O texto base que está em Daniel, no capítulo 1, dos versículos do 5 ao 15. Importantíssimo, professor, que você inicie a sua aula através da leitura do texto bíblico escolhido, pedindo para um aluno ler, que são 15, do 5 ao 15 são alguns versículos, você pode pedir para cada um ler um versículo, independente da quantidade de alunos que você tenha na sua classe, mas cada aluno ele pode ler um versículo. E é bom que se faça isso até para se ter uma interação em classe, entre a sala de aula, e para que os seus alunos também fiquem familiarizados também com a leitura do texto bíblico. E quando nós falamos de sociedade e ideologias, é extremamente interessante que você utilize-se de conhecimentos de sociologia, ainda que você não vai transformar a aula em uma aula de sociologia, mas você pode explorar alguns conceitos de sociologia, até porque os teus alunos eles estão estudando esses temas no ensino médio, se preparando já para um Enem e outros vestibulares, e você pode explorar esses conhecimentos que os teus alunos já estão familiarizados e estudando também secularmente. Então, um dos conceitos de sociedade que é trazido até na própria lição, pelo dicionário Weiss, é que sociedade é o ambiente humano em que o indivíduo se encontra incorporado. Um dos grandes pensadores da sociologia, chamado de Émile Durkheim, ele diz que a sociedade é um sistema complexo, composto por partes que trabalham juntas para garantir a ordem social. Antes de falar essas definições de sociedade, se você puder perguntar para eles, para ver se aciona o gatilho de lembrança do que eles estudam em seus respectivos colégios, o que é sociedade ou o que eles pensam acerca de sociedade. Só para gerar aquela interação para fazer a aula ser mais dinâmica, não é? Então, após eles entenderem o que é sociedade, explique para eles que a sociedade ela não é estática, ela não é parada. Lembre para o seu aluno que a sociedade ela é evolutiva, ela vai mudando com o passar do tempo. Nós vivenciamos várias eras dentro da história. Nós tivemos a era primitiva, a história antiga, o medievo, a era medieval, a história moderna. Hoje vivemos na era contemporânea e a sociedade, ao longo do tempo e da história, ela foi se modificando. Se você puder, traga fotos, imagens, slides da sociedade na era primitiva, a sociedade na era antiga, como se pensa a maioria das vezes os grandes faraós, as pirâmides do Egito, a vida no medievo, com os seus castelos, cavaleiros templários, o período chamado período dos descobrimentos, que é a era moderna, a era contemporânea. Se você puder, traga para eles em como se modificou a sociedade através de roupas, através das vestes, em como as roupas de séculos atrás não são as vestimentas de hoje também. A alimentação, como muitos alimentos se perderam ao longo do tempo. Peça para trazerem talvez fotos de seus pais, seus avós, e traçar um perfil em como que as roupas eram diferentes e como que o linguajar era diferente, porque nós percebemos uma evolução ao longo da sociedade. Dentro dessa evolução, o próprio Émile Durkheim, sociólogo, ele disse
que o indivíduo é um receptor de regras do modo de viver da sociedade, sendo a sociedade superior a ele. Ou seja, os padrões sociais vão fazer com que aquela pessoa se adeque àquele padrão social. Um exemplo disso é o que aprendemos na nossa família. Todos nós, todo ser humano, é reflexo daquilo que ele vivenciou ao longo dos anos, principalmente aquilo que ele aprendeu em berço familiar. Daí, nós levamos para o colégio, para a vida, para o trabalho, para toda a nossa vida em sociedade. O ser humano ele não é uma ilha. O ser humano ele é um ser social. Desde Gênesis, capítulo 2 e o verso 18, o homem, nós percebemos a sociabilidade dentro da própria Bíblia Sagrada. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Mas destaque para o seu aluno que os padrões sociais modificam, porém a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz e essa não se modifica e nem se flexibiliza de acordo com o tempo. Lembre para o seu aluno a famosa máxima que foi falada até recentemente de que a Bíblia precisaria ser atualizada. Porém, a Bíblia ela não precisa ser atualizada. Lembre para o seu aluno, porque a Bíblia, como diz o saudoso pastor Billy Graham, é mais atual do que o jornal do dia seguinte. Então, o mundo ele pode mudar, padrões podem mudar, roupas de acordo com o tempo podem mudar, linguajar de acordo com o tempo pode mudar, porém a palavra de Deus, ela não muda. No ponto 2, vai falar justamente sobre isso, cuidado com os padrões sociais. Um famoso sociólogo também, bem conhecido no meio acadêmico, chamado Zygmunt Bauman, ele é famoso por citar uma sociedade que ele chamou nos seus estudos sociológicos de sociedade líquida. Como se todos os relacionamentos, tudo existente na sociedade pós-moderna caminha para um relacionamento líquido, uma sociedade líquida, algo que não é sólido, algo que se esvai, algo que é maleável. Esse sociólogo, ele ao afirmar isso, ele explora a capacidade do ser humano em ser cada vez mais flexível e maleável contra padrões que antes eram considerados normais na sociedade. Hoje, o normal é vivenciarmos coisas que até anos atrás a sociedade achava algo a se recriminar. Os valores estão sendo invertidos. Então, lembre-se para o aluno, seu aluno, o texto que foi lido, o texto de Daniel, em como Daniel, ele não mudou os seus valores, mesmo mediante uma sociedade hostil, uma sociedade onde não queriam que ele vivesse os padrões da palavra de Deus, como lhe foi ensinado desde berço, desde criança, mas como Daniel se manteve firme, você deve dizer para o seu aluno que todos eles, e nós também como professores, devemos nos manter firmes mediante a uma sociedade que está querendo todo o tempo minar a autenticidade da Bíblia Sagrada. No ponto 3, ele é bem interessante, porque ele diz assim, não abra mão da verdade. Entendam que os teus alunos eles estão no ensino médio e estão se preparando para galgarem um lugar em uma universidade, em algum curso, seja ele lá na área que o seu aluno optar. Porém, é necessário entender que esse espaço e essa lição será muito proveitosa justamente
para assim moldarmos a mente e o caráter dos nossos alunos, para que eles não sejam engessados por um sistema que não quer que a Bíblia seja lida. Pelo contrário, nas universidades a palavra de Deus ela é totalmente ridicularizada e tido como um livro qualquer. Mas leia para eles, é extremamente interessante que você leia esse texto, que está em Romanos, no capítulo 12, e o verso de número 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse conformar aqui, no grego, é tomar a forma. É o mesmo que eu tomar a forma dessa lição, mas esse tomar a forma aqui no grego é algo que vai aos poucos. É como se estivesse eu e a lição, e aos poucos a minha imagem fosse sumindo e ficasse apenas 2 lições aqui. Então, é como que essa forma, essa tomada de forma do mundo, ela fosse gradativa, viesse aos poucos, através de convites, através de coisas que os nossos alunos recebem, que aos poucos vão mudando o caráter espiritual e transformando eles cada vez mais parecidos com a proposta do mundo. E esse mundo aqui no grego não é um mundo físico, mas é um sistema pecaminoso. É isso que Paulo ele quis dizer em Romanos, no capítulo 12. Diga para eles que não tenham medo, nem muito menos vergonha, de defender a fé, nem no colégio, e muito menos em uma universidade futura. Outra vez, talvez alguns se esteja já estudando um curso superior, que nenhum deles devam ter vergonha de defender a sua fé em um ambiente acadêmico. Até porque toda verdade bíblica, ela é uma verdade absoluta e não uma verdade relativa ou algo relativo, como muitos querem destacar hoje. Você pode finalizar a lição propondo para eles também um debate, onde você pode dividir a sala em 2 partes e pedir para um grupo utilizar argumentos para defender a sua fé e outro grupo deverá, apenas de forma simbólica, tentar descredibilizar a Bíblia Sagrada. Você pode citar para eles alguns argumentos para um grupo e argumentos para outros, mas o interessante é que seja feito no final da aula, após toda a exposição. Com esse debate, você vai instigar os seus alunos a, assim, estarem mais aptos a defenderem a sua fé com argumentos. Você pode usar algum tema relacionado à fé cristã, como, por exemplo, buscar evidências da ressurreição de Cristo. Você pode combinar com eles para que assim montem grupos. Você pode combinar com eles no WhatsApp ao longo da semana, montar a sala em 2 partes. Fica a vosso critério esse debate, mas é interessante até para que a aula seja mais dinâmica. Amém? Eu espero, querido professor, que seja uma aula bastante proveitosa para ti, que Deus possa te usar poderosamente. Eu tenho certeza que os teus alunos serão edificados. Manda esse vídeo para aquele seu professor que você conhece, que leciona na classe juvenis. Amém? Curta, comente, compartilhe. Amém? Que Deus te abençoe fortemente. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe.
E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.